que eu vou dar é uma abordagem diferente, tá? Não é a mesma abordagem que vocês estão acostumados a ver a vida inteira. E outra coisa, eu vou começar falando de estatística, tá? Eu preciso que vocês, de novo, se identifiquem no chat, tá? Quem tá... Mayara, isso aí que foi, esquece. Isso aí eu falei faz tempo e foi só agora. Eu preciso que vocês se identifiquem no chat, de novo, colocando de novo o nome completo e a cidade, tá? Porque é uma outra aula. Isso, Júlia. Por favor, se todos puderem fazer isso, eu estou abrindo o arquivo da aula de agora. Bom, são dois assuntos que caem muito em concurso, né? Tanto estatística quanto matemática financeira. Então, a gente vai falar agora o que é estatística, tá? Então, muitas vezes, você ouve a palavra... Eu vou fazendo eu não consigo... se eu fosse dar aula em PowerPoint, era impossível de conseguir. Então, o que é estatística? Esse nome é muito... Não, Mayara, é que lá eu mandei outra hora, na hora que eu tinha caído, só que só foi agora. Então, vamos lá. O que é estatística? Tem gente que acha que estatística é tabela e gráfico. E não é isso, né? O que é estatística? Estatística é muito complicado falar o início da palavra estatística. Estatística é ciência, estatística é a parte da matemática, estatística é o ramo do conhecimento, mas o que é a estatística? A estatística é responsável por coletar dados. Eu vou pôr dados aqui, vocês vão entender. Depois que os dados forem coletados, vai organizar esses dados. Depois de organizar esses dados, você vai analisar os dados. Analisar com S ou com Z? Eu nunca sei. E depois você vai interpretar esses dados. Essas são as funções da estatística chamada descritiva. Então, essa parte é a chamada estatística descritiva. A estatística coleta dados, organiza dados, analisa dados, interpreta dados. Só que não é só à toa. Para que você vai escolher? Isso aqui já pode ser um fim em si mesmo. Mas, além disso, você faz tudo isso para tirar conclusões e realizar previsões. Isso é a chamada parte da estatística indutiva ou estatística inferencial. Então, certo? Para que é a estatística? É a parte da matemática, o ramo do conhecimento, que serve para coletar, organizar, analisar, interpretar dados e tirar conclusões e realizar previsões. Essa parte inicial é chamada estatística descritiva. E a segunda parte é chamada estatística inferencial. É importante saber o que é estatística para entender o que ela é. Vou dar um exemplo. Não, estatística tem muitos nomes. Estatística é a ciência das incertezas, tá? Estatística é a arte de analisar as coisas. Sim, estatística você precisa da probabilidade para fazer estatística. Deixa eu dar um exemplo. Como é que a gente sabe quem vai ganhar a eleição para presidente da República, ou para governador, ou para prefeito, antes do voto das urnas? Todo mundo sabe, né? Você olha os institutos de pesquisa, eles acertam. Eles falam, tal cara vai ganhar. E o cara ganha, tá? Isso é muito mais comum, acertar a eleição do presidente da República do que acertar do prefeito de Muzambinho, que é uma cidade que eu moro, que tem 20 mil habitantes. Então, quando você faz a previsão de presidente, ela é mais fácil de você acertar do que a do prefeito de Muzambinho. Isso parece meio contraintuitivo. O Brasil tem 200 milhões de habitantes, Muzambinho tem 20 mil. Então, como que é mais fácil você saber quem é o presidente do Brasil antes do que você saber quem é o prefeito de Muzambinho? É porque a gente usa a chamada estatística descritiva e a estatística indutiva, tá?
É a estatística indutiva que tira essa conclusão. Então, eu consigo saber quem vai ser o presidente da República por uma pesquisa. Dessa pesquisa, eu escolho algumas pessoas e eu consigo chegar à conclusão para o país inteiro. É muito complicado entender isso. Mas deixa eu dar um outro exemplo, que se isso não fosse possível, não ia existir, por exemplo, medicina. Como é que eu sei que um remédio funciona? Porque eu testei esse remédio em todas as pessoas do mundo. Eu não testei o remédio em todas as pessoas do mundo. Imagine que cada remédio eu tenha que testar em todas as pessoas do mundo. Não tem jeito. Então, o que eu faço? Eu testo em algumas pessoas e eu vejo se esse teste que eu fiz, eu consigo concluir que ele vale para todo mundo. Todas as ciências biológicas são assim, tá? Quando você faz um conhecimento científico, ele é baseado na estatística. Por isso que eles falam, a vacina tem tantos por cento de chance de eficácia. Significa que a vacina pode não funcionar, é baseado numa estatística. E esse curso que eu vou dar para vocês, que é o que precisa para o concurso, é um curso que vai ajudar vocês a entender o que é estatística, para que ela serve. E não vai ser só de interpretar gráfico, porque não é isso que cai nas provas da CES Gran Rio, mas de entender o que você está fazendo, tá? Eu só quero dizer que não é tão simples fazer uma pesquisa eleitoral, por exemplo. Deixa eu dar um exemplo. Por favor, não vamos entrar no mérito dos candidatos, não vamos falar disso. Só para vocês conseguirem entender meu exemplo, eu preciso falar uma coisa mais ou menos assim. Vamos supor que você queira saber quem é o candidato a presidente favorito. Tem 2 candidatos lá, vamos supor, Bolsonaro e Haddad. Vamos supor que você vai fazer a pesquisa, você vai fazer a pesquisa no clube militar. Você vai lá e pergunta para os caras do clube militar. Você para lá na porta com um questionário e faz as perguntas no clube militar. Vamos supor que, em lugar de fazer no clube militar, você vai lá para a porta do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e começa a fazer a pesquisa. Vocês concordam que os resultados não vão ser fiéis? Você não pode simplesmente escolher qualquer lugar para fazer uma pesquisa. Você tem que ter um critério. Você também não pode escolher falar só com os mais ricos, só com os mais pobres, ou só com quem tem que ter telefone. Você tem que ter uma estratégia para fazer essa coleta. Então, a estatística é complicada porque ela exige alguns procedimentos próprios para você fazer as coletas. Senão, você não tem um resultado fiel. É igual você vai testar um remédio. Você testa esse remédio só em idoso de classe média alta que mora numa certa região, que tem uma determinada etnia, uma determinada descendência. Não tem jeito, tem que ser representativo, como a Franciele falou. E esse procedimento, a estatística ensina. Então, a coleta, isso eu estou falando da coleta, da primeira fase. A coleta já precisa de determinadas técnicas, de como você vai coletar as informações, certo? Então, a própria coleta, ela tem que ter um critério, tá? Um exemplo extremo é você quer saber qual é o time favorito do brasileiro e você vai lá no clube do Corinthians e pergunta, qual é o teu time favorito? Qual é o teu time favorito? Você conclui que 100% dos brasileiros torcem para o Corinthians. Não é assim. Posso garantir para vocês, a estatística mostra com fidedignidade os fenômenos que são probabilísticos. Tá? Todos esses fenômenos são ligados a uma probabilidade e eles geralmente funcionam. Quando você vê uma pesquisa eleitoral, a pesquisa não é falsa. Tá? Muita gente tenta apelar para a ignorância do brasileiro de matemática, falar essa pesquisa é falsa. Não é falsa. Só que a pesquisa tem que entender um monte de outras coisas. Para entender o que acontece. É igual ciência. Ciência é baseado na estatística. Tá? Quando eu faço... Deixa eu mostrar com mais técnica o que eu vou falar. Quando eu quero analisar a população, tá? Eu não vou entrar em detalhes muito técnicos, não. Eu quero analisar uma população. É impossível estudar toda a população. Por vários motivos. Vamos supor que eu queira saber se os palitos de fósforo de uma empresa todos acendem. O Inmetro tem um padrão. Você compra 1000 palitos de fósforo, vamos supor, 2 falhar.
os outros 998 têm que funcionar. Como é que você vai fazer isso? Você vai testar todos os palitos de fósforo? Você vai pegar a produção inteira e vai testar para ver se funciona? Não tem como você analisar toda a população de palitos de fósforo para testar se você tem um índice de 0,2% de falha. Porque é permitido. Tem alguns palitos que podem não funcionar. Não tem como você testar todos, concorda? Não tem como você testar todos. Não tem como você testar todos, às vezes, porque é muito caro, impossível. Imagine ter que perguntar para todos os brasileiros em que eles vão votar para presidente. Não tem jeito. Então, para eu analisar a população, eu tenho que selecionar um negócio chamado amostra. Certo? Selecionar a amostra é um procedimento que é o procedimento da coleta. Então, você tem que ter uma técnica chamada amostragem. Eu vou explicar para vocês que a amostragem ela precisa ser aleatória, tá? Tem outras amostragens. Tem a amostragem aleatória simples, amostragem estratificada, amostragem por clusters. Eu vou falar tudo isso com vocês, tá? Nos concursos, eles perguntam sobre as técnicas de amostragem. Dá uma lista de pessoas e fala quais que você vai ter que selecionar. Então, primeira coleta. Segundo, você tem que fazer a organização dos dados. Em geral, você organiza os dados através de tabela e através de gráfico. Tá? Então, o gráfico e a tabela servem para organizar os dados da amostra. Tá? Pode ser da população também. Se eu analiso toda a população, eu chamo de censo. Tá? Censo é analisar toda a população. A terceira etapa que você tem é a interpretação dos dados, a análise dos dados. Então, para fazer a análise dos dados, você usa as chamadas medidas estatísticas. Tá? As chamadas medidas estatísticas. O que são as medidas estatísticas? Uma bem simples é a média aritmética. A outra é a moda. A outra é mediana. Tem uma chamada desvio padrão, que mostra o tanto que a distribuição varia. Tem medidas chamadas quartis, que são separatrizes. Você tem vários tipos de medidas. Média, moda e mediana são medidas de tendência central. Desvio padrão, variância, coeficiente de variação são medidas de dispersão. E você tem também as separatrizes, os quartis, os percentis, os decis, tá? Então, a análise é baseada nas medidas estatísticas. Você vai pegar a amostra e vai analisar. E o quarto é a interpretação, que é bem subjetivo. É a tua análise a partir do tudo que você coletou. Para fazer a interpretação, você tem várias coisas que você pode fazer, como analisar a correlação, fazer um diagrama de dispersão, com aquele diagrama de pontinho, e analisar se tem uma reta uma reta de tendência. Tá? Você pode fazer em certos gráficos especiais, como os chamados box plot, que caem muito em concurso, e pouca gente fala. Tá? Essa primeira etapa aqui é a chamada etapa descritiva. Isso aqui é estatística descritiva. Agora, eu fiz a estatística descritiva e eu quero saber se essa estatística serve para a amostra. Aí vem a segunda parte, que é a estatística indutiva ou inferência, tá? Ou estatística inferencial ou inferência estatística. Para ver a porcentagem de erro, se funciona, tal, você faz uma inferência estatística. Muito complicado falar o que é inferência agora, tá? A inferência estatística é relacionada com probabilidade. Qual é a chance do que você está fazendo ser verdadeiro? Tá? Não, Franciele, não se preocupa, a aula fica gravada, depois você assiste esse pedaço. Então, a inferência é relacionada com a probabilidade do que você fez funcionar, tá? Então, quando você fala assim, o remédio tem 78% de chance, tá? O que significa falar que a vacina tem 78% de chance de eficácia? Depende do que é 78%. Eu não sei do que está falando, mas 78% é chamada de complicado valor P, ou valor de Fisher, da estatística inferencial.
Em geral, 78% significa que se o mesmo teste eu tenha pego 100 amostras, tá? Eu peguei 100 amostras diferentes. Se eu fizer o mesmo teste, em 78 amostras, vai dar o mesmo resultado. Nas outras amostras, não pode ser que dê um resultado diferente. Esse 78% não é que vai funcionar em 78% das pessoas. Significa que se eu pegar 100 amostras diferentes, eu vou ter 78 resultados iguais. Quando você fala que uma pesquisa tem 95% de probabilidade ou 5% de erro, certo? Significa que se eu fizer 100 vezes a amostragem, em 95 eu vou ter o mesmo resultado. Isso eles chamam de... é diferente da margem de erro, tá? A margem de erro é uma outra coisa. Não vou entrar nesses detalhes, tá? Mas vocês conseguiram entender o que é estatística? Estatística faz isso aqui. Coleta os dados, então você tem que saber a amostragem, organiza os dados, você tem que saber fazer tabela e gráfico, analisa os dados, você tem que saber as medidas estatísticas, interpreta os dados e depois faz a probabilidade, que é a inferência estatística. Tá? Ok? Alguma pergunta? Bom, aqui está falando o que é estatística, várias definições, tá? Está escrito que uma definição poética do que é estatística é a ciência das incertezas, tá? Então, o que é ciência das incertezas? É porque em estatística você nunca tem certeza, tem uma margem de erro. E aí você vai achar várias definições. Você viu o que eu grifei? O que eu grifei aqui é estatística indutiva, tá? Olha aqui, ó, uma. Estatística é a ciência que dispõe de processos apropriados para recolher a coleta, organizar, classificar, apresentar, interpretar conjunto de dados e tomar decisões. Essa parte grifada é a chamada estatística indutiva. Então, até aqui, deixa eu mudar de cor isso aqui. Até aqui, estatística descritiva. Daqui para frente, estatística indutiva, tá? Ó, uma outra definição. Estatística é a parte da matemática aplicada que fornece métodos para a coleta, organização, descrição, análise e interpretação de dados e para utilização dos mesmos na tomada de decisão. Então, Daiane, o curso de estatística, qualquer curso de ciências biológicas que você fizer tem estatística. Porque estatística ela é básica para ciências naturais. Nos cursos humanos, a estatística tem em vários deles, não são em todos. Mas, por exemplo, administração tem estatística, contabilidade tem estatística, economia tem estatística, é humanas. No curso de pedagogia também tem estatística. Então, é um curso mais ou menos básico, né? A estatística, ela é bem importante. Aqui tem um texto, depois se vocês quiserem ler, ele está bem fácil de ler, tá? Olha aqui, eu coloquei uma tabela da função estatística, estatística descritiva, coleta, organização, análise, interpretação. Estatística indutiva, realização de previsões, tomada de decisão, tá? Então, aqui as funções da estatística. Tá? Tem que tomar cuidado na hora de definir estatística, tem gente que erra, tá? Então, beleza. Aqui tem um videozinho que eu explico o que é estatística. Aí tem um monte de textinhos aqui, de exercícios. Deixa eu ver se eu acho um exercício para fazer com vocês que possa ser do jeito do concurso, tá? Isso aqui eu dei aula de estatística há muitos anos, e essa primeira prova era mais difícil. Aqui eu explico a população e a amostra, tá? Por que eu preciso de população? Impossibilidade de estudo de todos os elementos de uma população. Não dá para estudar todos, então eu tenho que fazer uma estatística, tá? Motivos da impossibilidade. A população ter dimensões infinitas. Por exemplo, eu quero estudar alguma estatística relacionada a átomos de hidrogênio. Infinito, não tem como analisar todos os átomos de hidrogênio. A população pode levar a amostra, né? A amostra pode levar à destruição da população. Eu tenho que corrigir isso aqui. Não é a população, é a amostra. Isso aqui é o caso palito de fósforo.
O estudo da população pode ser muito dispendioso, muito caro. Deixa eu anotar aqui que tem erro na página 8. Aula 1, estatística, erro na página 8. Certo? Quando a amostra ela não é certa, ela é chamada de enviesada, tá? Uma coisa bem interessante são as enquetes do Big Brother. Eu adoro assistir enquete do Big Brother. Tá? A enquete do Big Brother sempre acerta. Eu sempre chego lá na hora, eu sei quem vai sair. Mas se tem um paredão que a diferença é pequena, você não sabe. Nesse último Big Brother, todos os paredões eram previsíveis, menos aquele que a Carla Dias saiu pro Rodolfo. A diferença era muito pequena e todo mundo sabia que ia ser apertado. Tá? Então, é claro que alguma coisa pode mudar em cima da hora. Tá? Vamos supor, faltando um dia, 2 horas para o paredão, um cara solta uma frase racista lá. Isso pode alterar, tá? Então, a enquete é 2%, tal. Aqui eu dou uns exemplos. Tem que tomar cuidado, por exemplo, você quer saber a opinião das pessoas sobre o rebaixamento de um time para a segunda divisão e coleta metade da amostra no clube do time rebaixado. Isso aqui não vai funcionar. Queremos saber o que a população acha sobre o casamento gay e você vai fazer pesquisa dentro de um templo religioso pentecostal. Não vai dar certo. Para decidir uma opção de voto certo candidato governador do estado pequeno e pesquisamos na cidade natal. Não funciona. Tá? Aqui eu dei o exemplo que eu falei do sindicato e do clube militar. Tá? Então, quando isso acontece, eu tenho uma amostra enviesada. Amostra enviesada. Ou, pode falar. Professor, a amostra enviesada, então, é quando ela não é representativa? Não, a amostra enviesada, porque a amostra pode não ser enviesada e não ser representativa. Vou te dar um exemplo. Tá. Eu quero fazer uma pesquisa, eu paro na porta do supermercado e vou entrevistando as pessoas. Se a pesquisa for sobre o supermercado, ok. Mas vamos supor, eu quero saber a opinião das pessoas sobre o aborto. Eu vou ali no supermercado. Essa amostra não é necessariamente uma amostra representativa, porque vai que quem frequenta o supermercado tem um fator externo que faz que as pessoas que frequentam o supermercado, não sei se você consegue entender, tem alguma coisa que acontece que a gente não sabe. Essa amostra não é representativa, mas não é enviesada, porque eu não sei o que está acontecendo. Agora, se eu quiser saber sobre o aborto, eu ir lá na porta da Igreja Universal do Reino de Deus e ficar falando com as pessoas que saem, ela é enviesada, porque, obviamente, aquilo vai dar um resultado falso. Agora, a do supermercado, eu não sei se o resultado é falso ou não. Tá? Acho que ficou claro, professor. Obrigada. Podem perguntar em áudio, viu, pessoal? Quando a técnica de escolha dos métodos adequados é chamada de amostragem, tá? Eu quero só dar um exemplo disso, tá? Você vai fazer uma pesquisa para saber a eficiência de um medicamento. Aí você testa só em quem já está doente, tá? Isso pode funcionar, mas será que as pessoas que ficaram doentes não teve um outro fator, como, por exemplo, as condições alimentares ou o peso das pessoas? Então, a gente não sabe se aconteceu algum fator externo. Esse fator externo pode afetar o resultado, tá? Igual... Tem muitos exemplos, eu não consigo lembrar de exemplo. Mas quando você vê esses debates aí sobre o uso da cloroquina, tem muita coisa que dá para entender estatística lá. Porque às vezes a coisa acontece, mas tem um fator externo que afeta o resultado. Tá? Quando eu tenho um resultado impreciso, eu tenho uma incerteza. Incerteza é um erro. Quando eu falo em erro da matemática, por exemplo, tem que tomar cuidado do que é erro em matemática. Eu errei uma questão. 5 mais 4, coloquei que é 8. Isso aqui está errado. Tá? Mas erro em matemática não é só isso. Por exemplo, π não é igual a 3,14. Isso aqui tem um erro. Só que é um erro bem pequenininho. O π, na realidade, é um número irracional. 3,14
15, 92, 35, 65. Então, eu tenho um pequeno erro aqui. Esse erro é de 0,15, 9, 2, 3, 5, assim por diante. Então, toda vez que eu falo em erro em matemática, é porque eu arredondei alguma coisa ou porque ele não é perfeito, tá? Então, isso é a incerteza. Aleatório é quando não tem critério de escolha, tá? O que é aleatório? Por exemplo, eu chego numa sala, eu preciso de um aluno. Eu pego um aluno, sorteio um aluno. Vem aqui comigo, tá? Isso é aleatório. O que não é aleatório? Eu quero alguém para fazer uma atividade física. Eu olho lá um cara, está mais gordinho, eu falo, não vou pegar esse gordinho, não. Deixa eu escolher outro. Eu tive um critério para escolha. Quando aleatório não tem critério, tá? Todos têm a mesma chance de ser escolhidos. É randômico. O Gabriel tá aí ainda? Quero comentar a palavra randômico com o Gabriel. Você tá aí ainda, Gabriel de Guapé? Gabriel, sim. Você falou hoje essa palavra, Gabriel, randômico. O que significa memória RAM? Você falou a sigla. RAM é Random Access Memory. Não sei falar inglês. É memória de acesso aleatório, tá? Então, random é aleatório em inglês. Tem gente que traduz para randômico, tá? Randômico é a mesma coisa que aleatório. É uma palavra melhor aleatório. Randômico não tá errado, é só feio, tá? Randômico, aleatório, mesma coisa. Tá? É um anglicismo. Aqui, ó, a memória... Ah, não. Outra coisa. Eu não falo da memória RAM. Tá? Quando eu analiso toda a população, eu chamo de recenseamento ou censo, tá? E quando eu estudo a amostra, eu chamo de sondagem ou pesquisa. Isso aqui, eu estou explicando aqui o que é margem de erro e tal. Olha aqui, isso aqui, esse negocinho é ótimo. Olha como funciona uma pesquisa estatística. Eu parto de uma amostra e faço a estatística descritiva. Tabela, gráfico, medida, analiso as características da amostra. Aí eu pego uma probabilidade, Mayara, eu pego uma probabilidade, que você falou agora há pouco, e faço uma estatística indutiva e chego nas características populacionais, certo? E aí eu chego na população. Aí aqui tem um negócio porque a amostra é retirada da população. Então, esse é o ciclo da estatística, tá? Estatística descritiva, coleta, organiza, analisa, interpreta, e a indutiva realiza previsão e toma decisão, tá bom? E a estatística indutiva tem a ver com probabilidade, tá? Então aqui tem um monte de coisa, tá? Olha aqui, vamos fazer essa questão 6, que é uma questão que às vezes cai em concurso, tá? Qual dos dados abaixo não gera dados aleatórios? Escolher um aluno pelo seu número de chamada. Isso é aleatório? Escolher um aluno pelo número de chamada? É aleatório, não tem um critério. Você escolhe pelo número de chamada. Arremessar um dado e esperar o resultado. Isso é aleatório? Não tem critério. Não tem critério. Arremessar 2 dados e somar o resultado. É aleatório. Arremessar uma moeda e esperar o resultado. Aleatório. Agora, escolher um aluno pela nota não é aleatório. Eu quero escolher um aluno que é bom em matemática. O aluno tirou 9,5. Então, escolher um aluno pela nota não gera dados aleatórios. Tá? É muito ruim esse exercício, tá? Tá muito mal elaborado. Ó, é questionável. Esse A pode ser que eu quero escolher o número 13. Certo? Não, mas não tem um critério, né? Eu sorteio pelo número. Certo? Olha o 7. Qual dos procedimentos abaixo pode levar a um resultado enviesado? Escolher dentro do clube do Corinthians opinião sobre o juiz que cancelou o gol aparentemente não impedido. É um dado enviesado, certo?
Esse já foi. Perguntar para 50 pessoas na porta do supermercado sobre o consumo de refrigerante dados famosos. Não é enviesado. Tá? Pode não ser representativo, mas não é enviesado. Pedir aos alunos que respondam um questionário sobre seu professor favorito. Não é enviesado. Escolher um jogador de cada time de basquete da liga para responder um questionário sobre as condições das quadras. Não é enviesado. Selecionar 20 estudantes ao acaso para pedir opinião dos meus sobre merenda escolar. Concorda que isso aqui pode ser pesquisas válidas? Isso aqui, você pode gerar pesquisa válida com essa. Agora, aqui não. Aqui você está indo lá no Corinthians perguntar, ó, o juiz cancelou o gol do Corinthians. O que você acha? Pode ser que um ou outro fale, eu concordo. Mas a maioria vai ter uma tendência a dar uma resposta distorcida, tá? Alguma pergunta? Só uma coisa, tem alguns dados chamados outlier. Outlier. O que é outlier? É um valor extremo, tá? Esse nome é muito importante. Valor extremo. Vamos supor que eu dou sempre um exemplo assim. Eu estou dando aula aqui para vocês e eu quero estudar. Eu vou dar um exemplo. Claro que eu não vou estudar isso, mas só para dar um exemplo. Eu quero estudar a renda das pessoas que assistem a minha aula. A renda. Eu vou analisar a situação do salário de cada um aí, de quando ganha por mês e tudo mais. Aí entra na minha aula o filho do Bill Gates. O Bill Gates não tem filho, mas faz de conta que tem. O filho do Bill Gates entra na minha aula. O filho do Bill Gates tem uma renda de 3 milhões de reais por mês. Você concorda que esse valor é mais do que todo mundo junto? Eu acho que nós 13 aqui não ganhamos junto 3 milhões por mês. Aí quando você tem um cara com um valor muito extremo, ele estraga a tua amostra, tá? Se você pegar esse cara para estudar ele, você estragou o teu trabalho, porque ele é um outlier, é um valor extremo, tá? É um valor que destoa do resto, que é muito mais do que o resto. Então, você não pode usar ele para estudar. Ele pode estragar a tua amostra. Vamos supor, eu quero analisar os alunos talentosos em futebol. Aí eu vou pegar os alunos assim e tem um cara que é muito melhor do que os outros. Entendeu? Esse cara estraga a minha amostra, porque ele é um outlier. Tem um critério para descobrir o que é outlier, é bem complicado, mas, por exemplo, tem casos que são outlier, tá? Por exemplo, vou falar de novo do Big Brother. A Juliette era um outlier. Se você pegar as torcidas da Juliette, ela é maior que todos os outros juntos. Entendeu? Então é um outlier. Ela não dá para você comparar. Se pegar a torcida todo mundo junto, não é a torcida da Juliette. Ela ia ganhar. Entendeu? Ela é um valor extremo, um valor aberrante. Ela foge do padrão. Então, esses outliers são valores que fogem, que seguem muito maior. Por exemplo, as cidades do Brasil, tá? Quantos mil habitantes tem Maceió, Ana Clara ou Maiara? Quantos mil habitantes tem Maceió? Fala aí, Maceió tem 1 milhão. Muzambinho tem 20 mil. Maceió tem 1 milhão, vamos por mil. E Muzambinho tem 20 mil. Então, de Maceió para Muzambinho é 980 mil habitantes. Tá certo? Diferente de Maceió para Muzambinho é 900 mil habitantes. Agora pega São Paulo. São Paulo tem 15 milhões. 15 milhões menos 1.000 vai dar o quê? Menos 1 milhão? 14 milhões. Então, presta atenção. Maceió está mais perto da população de Muzambinho, que é um arraial praticamente, do que de São Paulo. Aliás, melhor, Maceió está mais perto da população da tua casa do que de São Paulo. São Paulo tem 15 milhões de habitantes. O Rio de Janeiro, que é a segunda maior cidade, tem 6. Quer dizer, o Rio de Janeiro está mais perto de qualquer população de bairro povoado rural do que de São Paulo. São Paulo é valor extremo.
A cidade de São Paulo tem mais habitantes, é incomparável, tá? Rio de Janeiro, segunda maior cidade do país, está mais perto da última cidade do que da primeira. Entenderam que é um outlier? O Rio de Janeiro também é um outlier. Outlier é um valor extremo, tá? É um valor que foge do padrão, tá? Você, por exemplo, aqui em Muzambinho, ninguém tem mais de 20 mil seguidores no Instagram. Aí tem uma menina que inventou um TikTok lá, chamada Larissa, ela tem 500 mil seguidores no Instagram. Ninguém tem mais de 20, ela tem 500 mil. Ela passou o Milton Neves, que é o apresentador da Bandeirantes, que é daqui de Muzambinho. Então, essa menina que tem 500 mil é um outlier. Ela vai muito mais, tá? Então, outlier é um valor extremo. É um valor extremo. E para calcular isso é complicado. Um outlier é quando você tem o valor do primeiro quartil menos 1,5 amplitude interquartílica ou mais 1,5 amplitude interquartílica. Eu vou explicar isso para vocês depois. Só um detalhe, um outlier pode ser para baixo, tá? Na tua sala, todo mundo, você está jogando a liga de basquete. Todo mundo da liga de basquete tem mais de 1,70. Aí você tem um anão com 1,40 participando da liga de basquete. Esse anão também é um outlier. Pode ser para cima ou para baixo. Eu sempre quis saber que jeito que eles iam traduzir outlier para os livros de ensino fundamental no Brasil, tá? Porque hoje isso tem que ser ensinado no ensino fundamental. Lá no 7º ano, 8º ano. Só que não ensinava antigamente. Só que nos livros tem só outlier, um termo em inglês. Então, eu já vi 3 traduções. Só que, felizmente, os livros são traduzidos para outlier mesmo. Pode ser valor discrepante, valor aberrante ou valor extremo. Um ponto fora da curva, sim. Não, Mayara, não vão ensinar daqui a 10 anos. Os professores estão aprendendo ainda, tá? Então, esses 3 nomes, discrepante, aberrante ou extremo, é outlier. Mas se você pegar esses livros novos aqui, eles estão usando outlier. Esse aqui não, porque esse aqui é de geometria espacial. Mas o de estatística, ele já está usando esse termo, tá? Outlier. Out é fora, né? Liar, não sei o que é. Professor, mentira. Oi. Queria fazer uma pergunta. Tipo, em relação a esse valor do outlier, ele seria maior em relação ao todo? Eu poderia pensar que seria maior em relação à média desse todo? Seria Não. correto? Mais ou menos. Um outlier, assim, é muito complicado dizer o que é um outlier. E já você bate o olho e fala, se eu desconfio, é um outlier. Mas, por exemplo, São Paulo é um outlier porque está muito mais. Mas o jeito de calcular outlier, que é um combinado, é o seguinte, ó. Deixa eu explicar. Vou explicar muito grosseiramente, que eu vou dar uma aula sobre isso. Imagine se eu ponho um gráfico aqui e vamos supor o gráfico das notas de alguém na prova. Aqui a pessoa tirou 0, ali a pessoa tirou 10, aqui as pessoas tiraram 5, aqui 7,5, aqui 2,5, tá? Então vamos supor que todo mundo foi mal, se eu não falar isso, não dá para falar. Então eu vou dividir em 4 pedaços, tá? Então eu vou dizer que 25% da sala tirou daqui até aqui, 25% tirou nesse intervalo de nota, 25% tirou esse intervalo de nota. Não pode ser tão grande, se eu não consigo exemplificar. Tá? 25% tirou essa nota e 25% tirou essa nota. O que significa esse gráfico aqui? Significa que 25% das notas estão aqui. 25% das notas estão nesse intervalo e 25% das notas estão nesse intervalo e 25% das notas estão nesse intervalo. É complicado explicar isso aqui. Esse gráfico é um boxplot, tá? Eu escrevi todas as notas e é isso. O que é um outlier? Se eu fizer esse gráfico boxplot, eu vou achar os quartis. Essa caixinha aqui, o tamanho dela, chama amplitude interquartil. Para ser um outlier, tem que ser maior do que esse valor aqui, esse valor, mais 1,5 vezes o tamanho da caixa. Tá? É bem complicado, eu vou explicar como calcula.
tá? Tem que achar o... Não. Ô, professor, então o outlier para esse exemplo seria acima de 5, só que a média da turma foi menor, né? Não, aqui não dá para saber a média, dá para saber a mediana. Mas não Tá. é aqui, ó, é daqui. Tá, porque a média eu tenho que saber o número total, né, Você teria que saber o número total de alunos para saber a média, né? Nesse caso, seria só a mediana mesmo. Teria que saber cada um. Eu sei que mais da metade tirou isso aqui a mais. Vamos supor que aqui é 4 e que essa caixa aqui é 1, 2. Então, essa caixa aqui tem 2, certo? Então, para ser, vamos supor que aqui é 4,6. Para ser um outlier, tem que ser 4 mais 1 vez e meia, 2. Então, 4 mais 3, 7. Para ser um outlier, tem que ser mais de 7. Então, se alguém tirou 7,5, é um outlier. Aí eu faço um pontinho. Certo? Certo, entendi. Então, essa é a formulazinha para eu calcular, então. Eu vou ensinar como é que calcula o outlier. Esse gráfico aqui chama simples. Box plot. Mas não é muito difícil, não. Beleza, obrigada, professor. Ok, isso. Vamos ver se tem mais coisa. Aqui eu pus umas questões da prova da California Standard Test. Isso aqui é uma prova do 6º ano, Mayara. Ó, olha uma prova. Vou fazer uma questão lá dos Estados Unidos. O Andy quer fazer uma pesquisa para determinar qual sabor de sorvete é o mais popular em sua escola. Qual dos métodos a seguir é a melhor maneira de escolher uma amostra aleatória dos alunos da escola? Eu traduzi, Daiane, ali naquele gráfico não dava para ser 0, teria que ser negativo. Eu teria que fazer um gráfico diferente. Tá, mas essa questão é da prova de matemática, tá? Matemática. Então, a Wendy quer saber qual o sorvete mais gostoso, mais popular e qual dos métodos é o melhor aqui. Selecionar 10 alunos de cada sala. Selecionar membros do time de softball feminino. Selecionar membros da equipe de basquete masculino. Ou selecionar alunos que gostam do seu sabor favorito do sorvete. Qual é a melhor escolha aqui? Você escolhe o softball, basquete, o sabor... Não, os 10 alunos. Então, percebe? Isso é uma questão de matemática. É uma questão de estatística do 6º ano, tá? Olha aqui, ó. Um shopping center deseja realizar uma pesquisa com as pessoas que fazem compra no shopping. O que lhe daria uma amostra mais representativa? Conduzindo a pesquisa em uma loja de calçados, conduzindo a pesquisa em todas as lojas de calçado, conduzindo a pesquisa na entrada do shopping e conduzindo a pesquisa a 1 milha de distância do shopping. Ó, um shopping deseja realizar pesquisa com as pessoas que fazem compras no shopping. Qual é dessas amostras a mais representativa? A 1 milha, Gabriel, que é 1 milha do shopping, você pode estar pegando a pessoa que nunca foi no shopping. A pessoa não gosta de shopping. A pessoa, ela... Então, pode até parecer, mas aqui não está fazendo uma pesquisa sobre calçados. Pode ser que a pessoa vai no shopping só para tomar sorvete. Entendeu? Se ela vai só para tomar sorvete, ela não vai em loja de calçado. Então, na entrada do shopping é mais representativa. Não significa que é a melhor, tá? Não é perfeita, mas dessas aqui, né? Não está falando. Survey é pesquisa em inglês, tá? É um tipo de pesquisa, survey. Aí aqui eu falo de alguns conceitos. Tá. Deixa eu explicar uma coisa também. O seguinte. Vou explicar o nome. Depois eu vou mostrar como é que cai nas provas do Banco do Brasil isso. Vocês viram que essa parte é interessante? Não tem muita conta, tá? No começo. Seguinte, você quer verificar se um remédio funciona. Você quer verificar se um remédio funciona. Cloroquina. Não vou falar polêmica, não. O que você faz? Você separa em 2 grupos. Para esse grupo, você dá o remédio. E para esse grupo, você dá placebo. Vocês sabem o que é placebo? Placebo não é um termo estatístico, é um termo médico. O que é um placebo? É um remédio, é uma pílula de farinha. É um remédio que não tem remédio, certo? Sem efeito.
Você fala que está dando remédio para a pessoa toma aquele remédio, põe água, só que ela não sabe que não tem remédio nenhum ali. Ele fez uma pílula de farinha e a pessoa toma o placebo, tá? Então, um grupo vai tomar o remédio e outro grupo vai tomar o placebo. Pode nem ser o placebo, tá? Esse grupo aqui é chamado de grupo experimental. É o grupo que você está fazendo a experiência. E as pessoas não sabem se estão no grupo experimental ou se estão nesse grupo, que é o chamado grupo controle. O que é o grupo controle? É o grupo que está recebendo... pode ser, é igual. Só que, assim, não precisava ser assim. Deixa eu dar um exemplo. Eu orientei uma pesquisa que a menina queria saber se ginástica laboral servia para regularizar a percentual de gordura de policiais. Então, o que ela fez? Ela escolheu um grupo de policial que ia fazer a ginástica laboral na hora do serviço e um grupo de policial que não ia fazer nada, tá? Então, ela não fez nada. Ela só deixou os policiais quietinhos ali. E ela examinou os dois, os que faziam atividade física e os que não faziam nada. E queria ver o percentual de gordura. Então, o grupo experimental foi o que fez ginástica. O grupo controle não fez nada, tá? Então, o grupo controle é o que você não analisa. Isso é um tipo de pesquisa estatística. Você faz os dois e depois compara, tá? Para ver o que funcionou e o que não funcionou, tá? Então, isso aqui é um estilo de pesquisa, tá? Que, tem também o pré-teste, pós-teste. Pré-teste, pós-teste, seguinte. Eu faço um teste antes e um teste depois. Eu quero saber se diminuiu o percentual de gordura. Eu testo os policiais antes o teste e eu testo os policiais depois o teste. Olha aqui, você tem 4 dados. Eu faço aqui o pré-teste, ou seja, antes, e depois eu faço um pós-teste. Eu tenho 4 dados para analisar, tá? Eu tenho grupo experimental antes, grupo experimental depois, grupo controle antes, grupo controle depois. Analisar isso é bem complicado, tá? Em geral, no concurso, eles não mandam você fazer as contas. As contas você usa aplicativo, software, para calcular. Em geral, o que cai no concurso não é para fazer a conta, é para entender a ideia. E significância é a porcentagem de possibilidade de você ter um erro, tá? Eu não vou explicar agora, mas tem o chamado erro alfa e o erro beta. Tá? Toda pesquisa tem erro. Não existe pesquisa de 100%. Tá? Isso não existe. Se uma vacina falar tem 100%, é mentira. Porque para saber que tem 100%, tinha que testar com todas as pessoas, inclusive as que vão nascer. Se você vai testar com todas as pessoas, para que você vai vacinar? Já testou a pessoa. Não tem jeito de ser 100%. Tá? Aí você tem o chamado erro alfa e erro beta. Eu não vou falar disso agora, porque é bem mais complicado, tá? Então, aqui tem bastante coisa. Tem também o grupo nulo, grupo teste, grupo hipótese. Não é muito usado. É grupo experimental, grupo controle. Tá? Aqui tem um monte de questão resolvida, tá? Vocês podem dar uma olhada nessas questões resolvidas. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar. Só queria falar uma coisa. Dá uma olhada nisso daqui. Já viram esse desenho aqui? Quem já viu esse desenho aqui? Esse desenho aqui é chamado curva normal de Gauss. É a curva normal de Gauss. Ou simplesmente curva normal. A maioria dos dados, elas são distribuídos dessa forma, tá? Onde que a maioria está na média e quanto mais se afasta da média, mais menor a probabilidade. Isso daqui, Mayara, é a porcentagem. E essa distância aqui é chamada de desvio padrão. Tá vendo? Daqui até aqui é chamado de desvio padrão, tá? Isso é muito importante na matemática, porque quase todas as medidas antropométricas seguem a distribuição normal. É impressionante como isso é regular na natureza, tá? Tem coisas que não seguem a curva normal, tipo distribuição de renda. Você tem gente muito rica e a quantidade de pessoas muito rica é muito menor
do que a quantidade de pessoa da classe média, tá? A curva normal, por exemplo. Você concorda que a quantidade de pessoa muito gorda é igual à quantidade de pessoa muito magra? Você tem uma porcentagem baixa de pessoas muito gordas. E você tem uma pessoa muito baixa de pessoas muito magras. Agora, pessoa regular é a maioria. Certo? Quanto mais gordo, menos chance. Tem aqueles caras que são gigantescos, né? Que precisa de 2 bancos. E tem outros que são até no osso. Isso é muito pequeno. É uma pessoa mais gordinha e mais magrinha, então vai equilibrando. Então, essa é uma distribuição chamada normal, é bem complicado de explicar. A distribuição normal, ela funciona mais ou menos assim. Eu vou explicar isso e tem a ver com probabilidade. Você está aí, Mayara? Tem a ver com probabilidade. Faz de conta que ficou simétrico. Não é uma parábola, tá? Não é uma parábola. Presta atenção. Eu estou crescendo aqui, certo? Se eu continuar crescendo no mesmo ritmo, concordo que ia fazer assim, ó? E se continuar crescendo no mesmo ritmo, não ia fazer assim? Só que a curva normal, ela chega num ponto, ela muda o ritmo de crescimento. Isso aqui altera a derivada. Aqui muda o ritmo do crescimento. Aqui muda o ritmo do crescimento. Senão ela ia estourar. Esse pedaço aqui é a média aritmética, a média. E esse pedaço aqui, é chamado desvio padrão. É a média mais o desvio padrão e a média menos o desvio padrão. Essa distância aqui, que é de 2 desvio padrão, tem 68% das ocorrências quando eu tenho uma distribuição normal. Então, a probabilidade de encontrar um dado que está entre a média e o desvio padrão é de 68%. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu vou falar isso depois com calma, tá? Só estou dando um gostinho para vocês fidelizar, sabe? Fidelizar. Vamos supor que numa turma a média de altura seja 1,62, essa é a média, e o desvio padrão seja de 8 centímetros. 8 centímetros, 0,08. Tá? Então, isso significa o quê? 1,62 mais 0,08 é 1,70. Uma sala de adolescentes, não dá certo. Menos 0,08 é 1,54. Isso significa que 68% das pessoas estão entre 1,54 e 1,70. Então, se eu perguntar qual é a probabilidade de eu encontrar uma pessoa entre 1,70 m e 1,54 m, é 68%. Tá? Não entendi nada. Por que 68? Aí eu vou falar nas aulas para frente. Isso pergunta, tá? Cai no concurso. Uma sala tem a média de 1,62. O desvio padrão é de 0,08. Qual a probabilidade de encontrar uma pessoa entre 1,54 e 1,70? Tá? Então, isso eu vou falar depois. Quando existe distribuições não paramétricas também, tá? Até aqui, ok? Alguém tem alguma pergunta? Agora eu vou passar para as escalas de mensuração. Até aqui, beleza? Agora eu vou falar uma coisa mais prática, tá? Eu falei até agora o que é estatística. Agora eu vou falar em uns 15 minutos o que é uma escala de mensuração. Todo mundo fala menstruação. Não, mensuração. Tá? Ó, presta atenção. Tá? Agora um outro assunto. É de estatística, mas um outro assunto. Você vai preencher um questionário, tem lá nome, idade, sexo, nacionalidade, peso, RG, escolaridade. Isso daqui, cada um desse tipo de dado, ele é medido de uma forma diferente. Por exemplo, o nome, ele é um texto, né? É um texto, inclusive, único. A idade é um número. O sexo pode ser masculino ou feminino, tem duas possibilidades, tá?
Ah, tem outras possibilidades. Tá bom, mas vamos resumir, tá? Vamos, sem entrar no politicamente correto, você já vai ficar um ano. Sexo, masculino e feminino, tá? Faz de conta. Nacionalidade. É um dado, né? Um dado é um nome brasileiro e tal. O peso é um número também. Agora, a idade é um número fixo. A idade pode ser 11, depois do 11 é o 12, concorda? Não tem nada entre 11 e 12. O peso, entre 60,5 quilos e 60,6 quilos, tem um valor no meio, certo? O RG é um número único. E a escolaridade é um nome, mas é um nome que eu posso classificar. Tem um mais do que o outro, tá? Então, notaram que analisar esses dados, vamos supor que eu queira pesquisar os alunos que matricularam nesse curso. Faz de conta que vocês passaram esses dados para mim, tá? Você concorda que analisar a idade é diferente de analisar o sexo? E concorda que é diferente ainda analisar o peso? Porque a idade eu posso analisar em números. O peso não. O peso, cada aluno pode ter um peso diferente. Analisar a escolaridade também é diferente. E a nacionalidade também. E o RG e a idade nem dá para analisar, porque cada um tem um diferente. Esses dados aqui são chamados de variáveis. Então, grandezas. Grandezas podem ser... São coisas que podem ser medidas. E o valor que a grandeza assume são as variáveis, tá? Então, entendeu o que é grandeza? Grandeza é nome, idade, sexo, nacionalidade, peso, RG, sexo, etnia. Se eu estiver falando de cachorro, raça. Se eu estiver falando de margarina, marca. Se eu estiver falando de bolacha, eu posso falar do peso dela, da quantidade de calorias, certo? Tudo que pode mensurar, ótimo. Tudo que pode mensurar é a grandeza. Mas notaram que tem vários tipos de mensuração? Então, as grandezas, as variáveis que assumem as grandezas, tem várias escalas. Alguém abriu o som? Pode falar. Alguém abriu sem querer o som. Gabriel, você... Então, a escala de mensuração pode ser o seguinte. Ela pode ser uma variável qualitativa ou ela pode ser quantitativa. Quando ela é qualitativa, ela pode ser nominal ou ordinal. Vamos para o exemplo. Você concorda que a nacionalidade é um nome? O que é mais? Brasileiro ou argentino? Para nós é brasileiro, mas assim, tem como você dizer, botar uma ordem? Bota em ordem. Brasileiro, argentino, paraguaio, uruguaio. Não tem uma ordem. Eu posso fazer uma ordem aleatória, alfabética, população, mas não tem uma ordem de realidade. Então, a nacionalidade é um dado nominal. Assim como o nome também é um dado nominal. Já a escolaridade tem uma ordem. Você tem ensino fundamental incompleto, ensino fundamental completo, ensino médio incompleto, ensino médio, certo? Então, a escolaridade também tem uma ordem. Então, a escolaridade é ordinal. Mas não é um número, mas tem ordem. Um outro exemplo de ordinal é a classe social. Pobre, classe média, rico é ordinal. Nacionalidade é nominal, escolaridade é ordinal. São todos qualitativos, mas pode ser nominal ou ordinal, tá? Eu não vou explicar qual a diferença entre intervalar e escala de razão. Existe a intervalar e a escala de razão. Não vou explicar o que é a escala de razão agora, não vai nem dar tempo, mas intervalar é quando é um número. Então, tudo isso aqui é intervalar. Ó, idade é intervalar, aqui também é nominal. Idade é intervalar, porque é um número. Peso é intervalar, porque é um número. Agora, vamos entender. Entre dois números, entre 11 e 12, não tem nenhuma idade intermediária. Ninguém tem 11,7 anos. É idade. Não é
é o número de anos que você viveu. É idade. É intervalar. Por exemplo, número de filhos. Número de filhos. Você pode ter 4 filhos, você pode ter 5 filhos, mas você não tem nada entre 4 e 5 filhos. Não dá para ter 4,2 filhos, certo? Só se for a média de filhos, aí pode ser. Mas não dá para uma pessoa ter 4,2 filhos. Agora, peso, entre 2 pesos, pode ter alguém que esteja no meio. Quando eu tenho 2 que não tem nada no meio, é intervalar discreto. E quando não tem números no meio, é intervalar contínuo. Em geral, discreto é associado aos números inteiros e contínuo aos números reais. Tá? Então, o intervalar pode ser discreto ou contínuo. Tá? Então, em geral, eles não pedem essa diferença do discreto e do contínuo nos concursos. Tá? Em geral, você precisa saber as escalas. Aqui está explicando direitinho, fala umas exceções que são quase desnecessárias, tá? Mas vamos lá. Tem até uns vídeos. Ó, vamos lá. Nominal, ordinal, intervalar. Peso do gado. Peso do gado é o quê? Nominal, vamos por N, O e I. Peso do gado é um número, então é intervalar. Certo? População, intervalar. Ok? Deu para entender o que é intervalar, o que é nominal, o que é ordinal? Agora, tamanho da camiseta, PMGGG. Não é número, então não pode ser intervalar. Mas PMGGG tem ordem? Tem, não tem? Então, é ordinal. Certo? Número de eleitores. É um número intervalar. Tipo sanguíneo. Tipo sanguíneo não tem ordem, né? O positivo vem antes de AB negativo. Não tem ordem. Então é nominal. Igual naturalidade. Nominal. Toma cuidado que às vezes eles põem os números para você associar. Por exemplo, você tem lá uma tabela. 1 é Amapá, 2 é Alagoas, 3, sei lá o quê, 27 Tocantins. Isso não faz virar uma escala, não deixa de ser intervalar, porque é nominal, porque pôs um código. Cor da pele, nominal, não tem ordem, né? Agora, escolaridade é ordinal. Certo? Ok? Não vou fazer o resto aqui para não entrar em polêmica. Você tem que ler o texto aí, eu ponho coisas que são bem específicas aqui. Agora existe o discreto e o contínuo. Eu quero explicar melhor o discreto e o contínuo. Vocês já estudaram em inglês as palavras how much e how many? How much e how many? As duas em português é quanto, não é? Só que se eu pergunto assim, quanta água tem nesse copo? Quanta água nesse copo em inglês seria how much? Agora, quantos filhos você tem? How many? Qual é seu peso? How much? Quantos dias faz que você não faz sei lá o quê? How many? Então, how much, em geral, é associado à medida. E how many é o que você pode, a contagem. O que você pode contar é how many. O que você pode medir é how much. Você não conta água, tem um copo cheio de água. Eu vou pegando água, uma água, 2 águas, 3 águas. Você não conta, você mede, tá? Em geral, a medida é associada ao conjunto de números reais e a contagem aos números naturais ou inteiros, tá? Quando eu falo em medida, eu digo que é contínuo. Quando eu falo em contagem, eu digo que é discreto. Tá? Então, se eu voltar para cá, uma aula errada. O peso do gado é o intervalar contínuo.
Já a população é discreto. Não tem como ter uma quantidade de habitante fracionário. Você conta a população. O peso do gado você mede. Tá? Número de eleitores, discreto. Tá? O que você conta é discreto. O que você mede é contínuo. Tá? De novo, ó. Ordinal, nominal, intervalar. Sexo, nominal. Idade, intervalar. Não estou explicando que é escala de razão, tá? Ela é mais complicada um pouco. Escolaridade, ordinal. Raça de cavalo, nominal. Naturalidade, nominal. IMC, eu não sei se vocês sabem o que é. IMC é o peso dividido pelo quadrado da altura. É o peso pela altura ao quadrado. É um número, né? Então, um índice é sempre intervalar. Nível de dureza. Nível de dureza, eu não queria falar. Nível de dureza é o seguinte. Não sei se você já ouviu falar na escala de Mohs. Por exemplo, o diamante é um mineral mais duro. Então, o diamante risca não sei o quê. Aí o outro risca não sei o quê. Até a pedra mais mole que tem, que é o talco. A pedra mais dura é o diamante, a mais mole é o talco. Aí tem uma escala de dureza. Os que comparam com o diamante, dureza 7. Os que comparam com o talco, dureza 0. O mais duro risca o mais mole. Então, é uma escala, o nível de dureza é ordinal. Eu coloquei aqui, mas é bem complicado saber isso aqui. Isso aqui é de geologia, física. Estado civil, nominal. Número de sementes germinadas é intervalar. Aí vamos analisar o intervalar. Idade é discreto. Número de sementes é discreto. Já o IMC é contínuo. Certo? Então é bem legal, tá? Aí tem um monte de questões aqui. Tá, olha aqui, eu tirei do site Mathematics. Qualitativa nominal, qualitativa ordinal, intervalar. Cor dos olhos. Qualitativa nominal. Número de filhos de um casal, intervalar. Peso do indivíduo, intervalar. Tá? Então isso aqui cai muito. Tá? Aí, a Mayara tá falando, informe, nome completo, cidade. São intervalar. Não, desculpa. Nominal. Tem bastante questão. Depois eu vou pegar de concurso. Tem uns que tem que fazer umas contas aqui. E aqui eu ensino a usar o Excel. O Excel, ele é muito importante para estatística, tá? Então, o Excel, ele é uma ferramenta fundamental. Tá, deixa eu falar uma coisa para vocês agora. Hoje eu falei dois assuntos. Hoje eu falei o que é estatística. E eu expliquei as escalas de mensuração. Falei que eu ia gastar 15 minutos, porque é um assunto bem simples. Na próxima aula, que vai ser quinta-feira, eu vou falar de amostragem. Como eu seleciono as pessoas? Vamos supor, eu tenho uma lista de 100 séries. Eu quero sortear 5 séries dessas 100. Como que eu faço, tá? Para sortear. Eu prefiro The Walking Dead. Eu vou pegar lá. Não pode ser assim. Eu prefiro Sex Education. La Casa de Papel. Não, você tem que ter um critério aleatório. Eu vou explicar isso na próxima aula, que é quinta-feira, tá? Depois, a gente vai passar para estudar as tabelas e gráficos. Essas tabelas e gráficos, eu vou explicar para vocês o que é frequência, tá? O que é frequência absoluta, frequência acumulada, e aqui no gráfico, não é aqueles gráficos de barra de setores, que é aquilo lá, é uma coisa simples. Eu vou explicar o que é um histograma, o que é um polígono de frequência, o que é uma ogiva de Galton, tá? Então, tabelas e gráficos é a outra aula. E aí depois a gente vai passar para as medidas estatísticas, de medidas de posição e as medidas de dispersão. E depois vai falar de quartis e de tudo mais, para depois vai falar sobre quartis e os box plot. Aqui estuda os outliers. Depois a gente vai falar de correlação. Depois a gente vai falar de curva normal e de probabilidade. Então é muito assunto de estatística, tá?
a próxima é a amostragem. Por isso que é interessante fazer o curso inteiro, tá? Esse curso aqui, ele serve para qualquer concurso. Por exemplo, a Polícia Civil de São Paulo pede esse tipo de coisa que eu estou falando aqui. Tá? Então, para que esse curso? É para a Cisgran Rio, para o Banco do Brasil, para a gente escriturário, agente de tecnologia. Mas serve se você quiser fazer o curso da Polícia Civil de São Paulo. Tá bom? Tem alguma pergunta para eu poder encerrar por hoje? Eu quero agradecer a presença de todos, tá? Convidá-los para quinta-feira, tá certo? Quinta-feira é a nossa próxima aula, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula. Eu acho que fluiu, gostei dessa palavra. A aula no mesmo horário, no mesmo link, tá? Não, a próxima aula não vai falar de probabilidade, tá? Muito obrigado. E eu não pus aí para vocês seguirem a gente no Discord, no Telegram. Maiara ou Paula, vocês conseguem colocar o link do Discord, Telegram, Instagram aí? Se vocês quiserem seguir, vocês vão receber notícias do Podemos. Você está aí até agora, Júlia? Você estava quieta, que milagre. Aí a Paula postou. Pessoal, segue a gente no Instagram e no Telegram e no Discord. E o YouTube, me segue no YouTube. Eu vou postar os vídeos das aulas lá. E o mais legal do YouTube, eu estou chegando em 5.000 inscritos. Quem será que vai ser o inscrito número 5.000? Falta 28 inscritos. Faltava, né? 28 inscritos. Então, se vocês me seguirem lá, quem sabe a gente chegue nos 5.000 fácil. Tá, muito obrigado e todos estão dispensados. Só estou salvando. Tinha que fazer um bolo para chegar nos 5.000. Porque eu cheguei no 1.000 tão rápido, depois parou, não cresce. Muito obrigado. Até quinta-feira. Tá? Quinta-feira, no mesmo horário, no mesmo link. Tá? Até mais. Só estou terminando de salvar o chat e vou sair, viu, pessoal? Não vou falar mais nada, não.